Muito bom dia a todos, muito bom dia aos nossos convidados, muito bom dia ao auditório que nos acompanha. O meu nome é Manuel Durães Rocha, sou advogado e sócio da Abreu Advogados. Estou aqui acompanhado pelo meu colega sócio e advogado António Andrade, também sócio da Abreu Advogados, e dou-vos as boas-vindas a este novo webinar da Abreu Advogados, organizado pelo seu setor da saúde e denominado Vacina Covid-19, Produção, Comercialização e Propriedade Industrial. Como sabemos, este seminário é adequado ao tempo em que vivemos, neste momento de pandemia em que ainda não há nem um tratamento efetivo, nem uma vacina. Todos esperamos porque isso venha a acontecer para que a nossa vida possa reatar tal como ela existia antes desta pandemia. Há inúmeras notícias, há inúmeras investigações que são públicas através dos meios de comunicação social sobre a procura de uma vacina, que, enfim, se diz que pode acontecer ainda este ano, também se diz que só poderá acontecer no ano que vem, também há quem diga que não será possível, poderá não nem sequer haver uma vacina. Por outro lado, poderão haver medicamentos que venham a ser eficazes para o tratamento deste problema, e tudo isto, a procura de uma vacina, a proteção da vacina, a proteção dos medicamentos, tudo isto toca profundamente a questão da propriedade industrial, através da proteção por patentes ou por qualquer outro meio existente na propriedade industrial, e, por outro lado, também, para além da proteção, a questão da utilização futura das invenções que venham a ser patenteadas e, portanto, essa utilização futura ou pelo titular do direito ou por contratos de licenciamento e transferência de tecnologia. Enfim, é um tema muito importante nesta altura, é um tema de grande interesse geral, e por isso a Abreu Advogados convidou dois eminentes especialistas nesta área, pessoas bastante envolvidas, ou muito envolvidas nesta área, que passo a apresentar e que muito certamente vão enriquecer este debate que se irá seguir. Temos em primeiro lugar o Dr. Pedro Caridade Freitas, a quem desde já agradeço a sua presença neste webinar. O Dr. Pedro Caridade Freitas é o diretor de Assuntos Jurídicos da Apifarma, Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, é doutor em Direito na especialidade de História do Direito da Universidade de Lisboa, é professor associado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é presidente do Instituto de História do Direito e do Pensamento Político da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e tem uma larga experiência no acompanhamento e no trabalho junto da indústria farmacêutica. O nosso segundo convidado, a quem também agradeço a sua presença e a contribuição que irá ter neste seminário, é o Dr. Peter Vilax, que é presidente do Conselho de Administração da Ovion Capital, é administrador da Ovion, uma empresa farmacêutica portuguesa muito conhecida, é licenciado em Política e Economia pela Universidade de Aberdeen e é comendador da Ordem Civil de Mérito Agrícola, Industrial e Comercial em Portugal. Tem larga experiência na indústria farmacêutica, dirige uma das boas empresas portuguesas nesta área e, portanto, a sua experiência será certamente um contributo muito interessante na parte industrial e na parte também da proteção das invenções. Com isto irei dar lugar ao debate, que será coordenado pelo Dr. António Andrade e por mim, e esperamos na próxima hora que este evento seja do agrado de todos e do interesse de todos os participantes. Dito isto, irei lançar o debate. Começarei por uma primeira questão que lanço ao Sr. Dr. Pedro Caridade Freitas e que é a seguinte. Neste momento, como disse,
todos, a indústria farmacêutica e o público em geral, a indústria farmacêutica procura afincadamente uma vacina ou um tratamento por medicamento. O público em geral está muito interessado em que isso aconteça por razões óbvias. E o que eu perguntava ao Sr. Dr. Pedro Caridade Freitas é se a investigação desta vacina para o Covid-19 pela indústria farmacêutica, gostava de ter a sua opinião sobre qual é a situação atual, onde estamos e como e onde podemos chegar, o que podemos esperar, em que tempo podemos esperar. Deixava-lhe para já este primeiro repto e dou-lhe a palavra ao Dr. Pedro Caridade Freitas. Muito obrigado, Sr. Bom dia a todos, bom dia ao painel, bom dia a quem nos está a ouvir. Em primeiro lugar, quero agradecer à Abreu Associados o facto de ter feito este convite para estar aqui presente também em representação da Apifarma. Portanto, cumprimento o Dr. Manuel Dourenço Rocha e o Dr. António Andrade e apresento os meus cumprimentos ao Dr. Peter Vilax, com quem vou partilhar aqui algumas da discussão sobre este tema, que é do mais atual possível. Portanto, os meus parabéns desde já à iniciativa, ao tema, que de facto suscita muitas questões e muitas dúvidas. E respondendo rapidamente e diretamente à questão que me colocou, eu penso que pela primeira vez há uma cooperação internacional para a descoberta de uma vacina. E essa é uma grande novidade que esta fase pandémica nos mostrou, que foi os Estados, a indústria farmacêutica, as unidades de investigação privadas, públicas, ligadas às universidades, estarem efetivamente a trabalhar em conjunto, a trabalhar em grandes grupos para descobrir uma vacina que possa de alguma forma ajudar à imunização da população e combater a pandemia. Agora, também é importante que nós tenhamos consciência que investigar uma vacina não é um trabalho rápido e é um trabalho que demora algum tempo. Eu lia ontem uma notícia que dizia que os centros de investigação, que normalmente levam cerca de 8 anos a fazer investigação de vacinas, estão a trabalhar arduamente e a tentar unir esforços com outros investigadores para reduzir esses prazos para 12 ou 18 meses de experiência. E depois também é importante que nós tenhamos consciência que uma coisa é estarmos a desenvolver em laboratório a vacina, outra coisa, que é também muito importante, é após o desenvolvimento laboratorial iniciar os processos de ensaio clínico e a inoculação em humanos, até para testar a sua eficácia, potenciais reações adversas, etc. Ora, e esse trabalho já está a ser feito, portanto as notícias que nos chegam é que já temos centros de investigação a fazer testes em humanos. Ora, nessa circunstância, e como os testes também demoram um tempo, porque é necessário proceder e analisar a reação das pessoas, eu penso que os timings adequados serão o próximo ano. Em termos de 2021, é natural, não há certezas, porque eu acho que é muito difícil termos certezas, porque quando se passa para o teste em humano, às vezes surgem problemas, surgem questões, surgem aspectos que têm que ser avaliados e reanalisados, mas pelo menos as notícias que nos chegam, que são positivas, são no sentido em que os estudos estão a ser bem conduzidos, estão a ser concludentes em alguns casos, e que podemos ter uma vacina para 2021. Há pouco tempo o CEO da Sanofi dizia talvez no segundo semestre de 2021 já haja a vacina. Não sei, mas de qualquer maneira eu penso que o trabalho está a ser feito e com uma rapidez como nunca foi, numa cooperação extraordinária. Penso que para 2021 talvez tenhamos grandes novidades em termos de poder ou não ter já uma disponibilização de uma vacina. Muito obrigado, Dr. Pedro Caridade Freitas. Antes de mais, muito bem-vindos a toda a audiência. A Abreu Advogados tem toda a honra. Renovo aqui as palavras do meu
meu sócio Manuel Durães Rocha, toda a honra em receber dois grandes especialistas nesta área. Na sequência daquilo que disse, eu, enfim, tive aqui uma nota que tomei logo, que tem a ver com a questão da produção, e aliás corresponde a um dos temas principais deste nosso webinar, a produção industrial, e referiu aí bem a diferença que existe entre a produção à escala laboratorial e à escala industrial. Muito nós sabemos que grande parte das investigações e das invenções falham justamente na questão da aplicabilidade industrial e da rentabilidade industrial, porque o medicamento pode funcionar muito bem à escala laboratorial e depois, quando passa à fase da produção industrial, pode falhar. E aí, melhor do que ninguém, o Dr. Peter Vilax, que é um conhecido especialista também nesta parte da produção industrial de substâncias ativas ou princípios ativos, perguntava-lhe, e depois de termos a vacina testada e também provada a sua eficácia, nós estamos a falar aqui de uma produção absolutamente gigantesca. Como é que isto vai funcionar, Peter? Pronto, já me estão a ouvir? Já tirei do mute? Sim, senhor. Muito bem. Muito obrigado. Viva Dr. Pedro Freitas. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, completar o que o Dr. Manuel Durães Rocha disse na sua apresentação. Eu, para além dessas coisas que mencionou, sou inventor, sou autor de patentes, adoro escrever patentes, adoro escrever reivindicações. Tenho patentes na área dos dispositivos médicos, de dispositivos eletrónicos e agora lancei-me nas patentes de software. Não são nada fáceis, mas que sei intelectualmente um passatempo divertidíssimo e economicamente muito rentável. Respondendo à pergunta do Dr. António Andrade, vamos começar a falar de um conceito muito básico, a dose do medicamento. Neste momento, a dose do antiviral muito falado, e segundo notícias públicas, é de 100 miligramas por injeção. Estamos a falar de uma duração de tratamento que poderá ser de 5 dias, 7 dias, 10 dias, uma injeção por dia. Portanto, pegando no caso mais favorável, que é 5 dias, uma injeção por dia, estamos a falar de 500 miligramas. Uma tonelada de princípio ativo, que é uma quantidade enorme para um antiviral, só vai dar para tratar 2 milhões de pessoas. Ora, nós vamos ter que assegurar uma cadeia de produção muito maior do que 2 milhões por mês. E reparem que o injetável é o produto mais difícil de se fabricar. Porque primeiro temos que fazer o princípio ativo, que é fabricado em meio líquido, depois é seco, envia-se um pó, o formulador da injeção recebe o pó, dissolve, volta a secar, mete dentro de um fresquinho, será reconstituído na altura da injeção com um bocadinho de solução salina e, portanto, isto é caro, é um processo de fabrico muito caro, é moroso e é muito complicado, porque tem que ser meios de fabrico estéreis. E, portanto, isto é um grande desafio. E, portanto, nós estamos a olhar como é que se reduz a dose. Porque no momento em que eu reduzo a dose, eu estou a aumentar o número de pacientes que podem ser tratados com medicamento. Portanto, neste momento, um dos grandes desafios para os novos medicamentos é como é que eu passo da injeção para outros mecanismos mais eficazes. E um daqueles que eu conheço muito bem, porque é a minha área de especialidade, é a inalação. Nós, ao administrarmos um medicamento por inalação, diretamente para o pulmão, e não por injeção, podemos reduzir a dose 4 vezes. Podemos baixar, então, há bocadinho disse 100 miligramas, podemos baixar para 25 miligramas. E aí, de repente, a mesma tonelada de princípio ativo, em vez de tratar 2 milhões, já está a tratar 8 milhões
de pacientes. Portanto, são estas os grandes desafios que se colocam e meramente a nível industrial. Eu depois vou ter muito gosto em completar ou comentar as afirmações do Dr. Pedro Freitas na área clínica, porque aí é um outro desafio que se coloca ao desenvolvimento de novos fármacos. Mas, por ora, é a resposta que dou ao Dr. António Andrade. Muito obrigado, Peter. Eu creio que o meu colega Manuel Durães Rocha também tem uma pergunta complementar para o Dr. Pedro Caridade Freitas, relativamente à questão da cooperação entre a indústria farmacêutica, que pela primeira vez está, de facto, a ser notória e bastante visível. Portanto, Manel, querias completar? De facto nós trabalhamos com a indústria farmacêutica, trabalhamos num ambiente concorrencial, estamos todos habituados a um ambiente concorrencial no mercado e na investigação e em todas as fases que existem dos medicamentos, mas de facto assiste-se nesta altura a grande colaboração. Esta colaboração que existe entre empresas na investigação, na perspectiva do Sr. Pedro Caridade Freitas, irá fazer quebrar a barreira da tradicional concorrência do mercado, ou seja, as empresas vão passar a ser mais colaborativas e menos concorrenciais, por exemplo, em situações de urgência como é esta que estamos a viver, ou isto é apenas a resposta possível e em colaboração, porque estamos perante um facto grave que é esta pandemia, e ultrapassado isto é expectável que volte o ambiente que existia anteriormente. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a concorrência é muito importante e a concorrência é importante em mercado, é muito importante também no mercado farmacêutico, até porque ela é potenciadora de ganhos, não só para as empresas, mas é potenciadora de ganhos para os doentes, é potenciadora de ganhos para os Estados. Portanto, se vai alterar o paradigma de atuação das empresas em termos da tradicional concorrência, eu não acredito que isso venha a acontecer, e eu penso que as empresas vão continuar a trabalhar de acordo com os seus portfólios. Não significa que não haja cooperações, não é a primeira cooperação que nós temos. Já há várias situações de desenvolvimento de medicamentos em conjunto entre várias empresas. Essa situação não é nova em termos de cooperação na investigação ou até na cooperação depois na comercialização de produtos. Agora, eu acho que a grande novidade aqui é o grande desígnio mundial na procura da vacina. Essa para mim é que é a grande novidade, em que implica aqui uma cooperação internacional efetiva, não só nas empresas, mas basta pensarmos também na própria intervenção dos Estados ou na criação de fundos financeiros da União Europeia ou de outros países que estão a ajudar a financiar a investigação clínica que está a ser desencadeada. De qualquer maneira, portanto, e posto isto, que é de facto um momento e a resposta, na minha perspectiva, a resposta a uma situação que nós não conhecíamos e que nós nunca tínhamos vivido em termos mundiais, traz de facto aqui esta cooperação de trabalho e de investigação. Agora, não me parece que isto vá mudar depois o paradigma da concorrência entre empresas no âmbito da sua própria comercialização dos seus portfólios e da sua posição de mercado. Não significa que também não tenhamos ou não possamos tirar daqui lições. E como lição é que quando estamos perante questões de grande premência de saúde pública a nível mundial, as empresas e os outros operadores, Estados ou entidades privadas, souberam cooperar e souberam criar as suas sinergias. Agora também vamos ter que ver depois como é que vai ser comercializado, não é? Após a vacina, ou termos as vacinas ou os vários tipos de produtos que temos várias empresas a investigar, vários centros de investigação a trabalhar e podemos ter várias soluções, depois como é que vai ser também a sua comercialização. E é natural que em alguns casos a concorrência seja até necessária para
a redução ou para, eventualmente, o acesso dos doentes aos medicamentos, e a concorrência também é importante. Muito obrigado, Dr. Pedro Caridade Freitas. Pegando nisso que disse relativamente aos desafios da cooperação e da industrialização da produção da vacina em larga escala, eu perguntava agora ao Dr. Peter Vilac o que é que os governos podem fazer e outras entidades como a Organização Mundial de Saúde ou mesmo um centro que é um órgão da União Europeia, de que pouco se tem falado, que é o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, o ECDC, portanto em inglês. O que é que estas entidades, em conjunto com os governos, podem fazer para levar os produtores a cooperar e a juntar esforços na investigação e desenvolvimento da vacina? Só um momento para eu escrever aqui estas ideias. A resposta que eu lhe vou dar não é aquela que está à espera. Mas eu acho que é muito mais giro falar de coisas desafiantes. O que é que os governos podem fazer? Em primeiro lugar, nós precisamos de uma NATO para a saúde pública. Um ataque de uma epidemia, um Estado-membro, é um ataque a todos os Estados-membros na sua saúde pública. E o embrião dessa NATO europeia é o ECDC, claramente. Nós tivemos, nesta pandemia, na União Europeia, 27 respostas diferentes, 27 maneiras diferentes de tratar estatísticas, de responder. Obviamente somos todos nações, somos países soberanos e temos o direito de responder. Mas nós precisamos de orientações coordenadas, precisamos de reagir e precisamos de uma organização não rival à Organização Mundial de Saúde, mas complementar. A Organização Mundial de Saúde tem membros cujas preocupações, objetivos, desejos são distintos dos nossos europeus. Os membros africanos vão se preocupar com questões de nutrição, com questões de parasitas, malária. A Europa preocupa-se com morbilidades típicas de idades mais avançadas, doença cardiovascular, diabetes. E, portanto, nós, e sobretudo, a Organização Mundial de Saúde tem membros como os Estados Unidos e como a China, que são países que têm os seus interesses próprios e não necessariamente alinhados com os da Europa. Precisamos de um CDC, precisamos de um ECDC muito mais forte do que o que existe. Essa é a primeira coisa que os governos têm que fazer. É uma NATO da saúde pública, a nível europeu. E com a participação da Suíça, da Noruega e do Reino Unido. Também são europeus. Sim, senhor. Segunda coisa que os governos podem fazer. E, de novo, uma resposta surpreendente. Nós temos que mudar o modelo de desenvolvimento clínico dos medicamentos. Neste momento, dura 5 a 10 anos aprovar um medicamento. Eu estou preocupado com estas aprovações relâmpago a que nós estamos a assistir, por de repente todas as preocupações de eficácia e de segurança foram borda fora. Porque a pressão política é de tal maneira grande que as agências de saúde estão a aprovar tudo n'importe comment. Por exemplo, hidroxicloroquina. A FDA aprovou a hidroxicloroquina para tratamento de emergência só porque o presidente dos Estados Unidos exigiu essa aprovação. Não há qualquer evidência científica, clínica, sobre a hidroxicloroquina no tratamento de Covid-19. E, portanto, nós temos que mudar aqui isto radicalmente. O modelo de desenvolvimento e aprovação de medicamentos tem 70 anos, 7-0. É um modelo desenvolvido no princípio dos anos 50. Portanto, tem quase 70 anos. E ao longo destes 70 anos foi-se cobrindo de camadas sucessivas de complexidade, despesa, demora, e faz com que hoje o medicamento demora 5 a 10 anos a ser desenvolvido e aprovar e custe 500 milhões, 1000 milhões.
estou a falar de um novo medicamento a ser aprovado. Isto é inaceitável. Isto é absolutamente inaceitável e nós temos que mudar por completo. Com as mesmas garantias de eficácia e de segurança, temos que mudar a forma como desenvolvemos os medicamentos. Reparem, Dr. Pedro Freitas, um desafio direto a si. Nunca ouvimos a indústria farmacêutica a dizer que tem que se reformar o sistema dos ensaios clínicos, e nomeadamente os ensaios de fase 3. E porquê? Porque à indústria farmacêutica interessa ter um modelo de desenvolvimento clínico e de aprovação caríssimo para poder justificar os seus preços na farmácia muito elevados. Isto não pode continuar assim. Nós não podemos ter comprimidos a 1000 euros o comprimido. É inaceitável. Não pode ser. E aqui, hoje em dia, temos a tecnologia, temos a ciência, temos a capacidade computacional para alterar por completo. Não é o tema deste webinar, se calhar haverá um outro webinar onde poderei falar disso, mas isto tem que se mudar por completo. Finalmente, e agora o Dr. António Andrade deu a resposta a que estava à espera, obviamente que os Estados podem fazer muito para ajudar diretamente tanto a investigação, como a inovação, como a industrialização. O melhor caso é do Reino Unido. O Reino Unido, na Universidade de Oxford, está a desenvolver uma vacina e antes de chegar nos resultados dos ensaios clínicos da vacina, o Estado britânico já está a financiar a construção de uma fábrica. É de se tirar o chapéu ao Reino Unido estar a tomar esse risco, porque é possível que os ensaios clínicos tenham resultado negativo e que a fábrica não seja necessária. Mas se forem positivos, podem começar a fabricar grande número de doses no dia seguinte. Portanto, isto é o género de iniciativa que os Estados têm que estar a fazer. E, portanto, Dr. António Andrade, uma resposta multifacetada, cobri 3 áreas. Muito obrigado. De facto, havia uma parte da sua resposta que eu não estava à espera relativamente à questão do preço dos medicamentos. Mas isso é outra história de que podemos falar, porque, como sabe, melhor do que eu, o custo da investigação e desenvolvimento é brutal. E já não é, espera aí. Isto é o que nós, indústria farmacêutica, dizemos. Isto custa uma fortuna, custa 1 bi, custa 2 bis e qualquer dia custa 3 bis por aprovação. Mas desculpe, estes não são os números. Isto é o que nós contamos, é todos os números que incluímos nos cálculos. Mas as autoridades têm que dizer à indústria, vamos colaborar para desenvolver um sistema de aprovação de medicamentos que, em vez de custar isso, custe metade, ou 1/3, ou 1/4. E que demore metade do tempo. E esse é que é o desafio. E acontece que esta agora é uma oportunidade maravilhosa para mudança. Enfim, o Dr. Peter Villax deixou aqui um repto, ou, digamos assim, ao Sr. Dr. Pedro Caridade Freitas sobre estas questões regulatórias e de custos. O Dr. está é todo assunto jurídico da Apifarma, conhece bem este mundo e gostava então também de ter a sua opinião sobre esta ideia transmitida neste momento pelo Dr. Peter Villax e da sua execuibilidade, o que podemos esperar no futuro. Muito bem. Aceito o repto, não sendo eu a pessoa ideal para falarmos em termos de preços das investigações, porque não trabalho com essa área, mas há aqui uma nota que eu queria pegar naquilo que disse o Dr. Peter Villax, com o qual que eu partilho, e que é o seguinte: é de facto um momento ideal para se rever processos. Estamos totalmente de acordo. E também estou de acordo que seja o momento ideal para, não pondo em causa a segurança e a eficácia do que está a ser investigado, e isso é essencial. O produto tem que ter qualidade, tem que ser eficaz, tem que ser seguro, e esse também, por isso eu também comecei por dizer
a vacina pode demorar por causa desta mesma exigência. Agora, se garantirem estas prerrogativas que são inabaláveis, bom, se calhar até pode ser reduzido o prazo de investigação do produto. E com certeza que até pode ter depois efeitos no próprio preço. Com certeza que sim. Com certeza que sim. Eu penso é que eu acho que nós temos que estar com a mente aberta e aceitar as revisões quando elas são necessárias e os momentos quando eles ocorrem, não abdicando das premissas que para mim neste caso são essenciais, que é a investigação tem que garantir ao doente que depois vai tomar o produto ou que lhe vai ser administrado, que aquilo que está a ser administrado e a ser dispensado pelo médico efetivamente tem um selo de qualidade, de garantia e de eficácia. Se com isso, se para obtermos isso encurtarmos os prazos, procedermos a uma revisão da legislação, e eu percebo, nós estamos aqui a falar ainda das velhas diretivas de 1964, não é? Que definiram a forma e os processos ainda na sequência daquele grande problema da talidomida a nível europeu, que obrigou depois a União, na altura a CEE, a ter as primeiras diretivas, a 65-65, portanto, é óbvio que se calhar podemos estar no momento de iniciar um processo de revisão. Não me choca a proposta posta em cima da mesa pelo Dr. Peter Villax. A questão não é tanto regulamentar, a questão vai ser política. Claro. E vai requerer grande coragem. E é nestas alturas que aparecem os homens e as mulheres corajosas. Sim. Totalmente de acordo. Voltando um pouco atrás e pegando nas palavras do Sr. Peter Villax, eu recordo-me que aqui há uns dias atrás tivemos o nosso primeiro webinar da saúde, onde estivemos aqui com o Dr. Carlos Moedas. E uma das coisas que ele também dizia, à semelhança do que acabou por dizer o Sr. Peter Villax, é que a resposta teria que ser uma resposta europeia. E, portanto, esta ideia que deixou de um manato dos medicamentos da saúde é importante e enquadra-se também na perspectiva que o Sr. Carlos Moedas nos deixou aqui há 2 semanas sobre uma resposta conjunta. No entanto, nós temos vindo também a assistir a umas ideias políticas, digamos assim, que se podem resumir na perspectiva My Country First. Portanto, isto são questões antagónicas. Uma, em termos de União Europeia, fará todo o sentido termos uma resposta europeia, mas dentro da própria União Europeia ou fora da União Europeia há esta ideia do My Country First. Por outro lado, eu deixava só uma segunda questão. O Sr. Peter Villax falou, e bem, da grande dificuldade da produção de uma vacina, porque o número de pacientes é enorme e, portanto, isso vai com certeza colocar a necessidade de haver grande colaboração entre as empresas da fase industrial da produção, provavelmente através de licenciamentos cruzados, provavelmente há de haver pressão política para que existam licenças obrigatórias e eu, para responder às necessidades da produção, e portanto gostávamos de ouvir as vossas opiniões sobre estes 2 temas que acabo de indicar. Pode começar o Sr. Peter Villax, uma vez que foi ele que falou sobre as questões da resposta conjunta versus My Country First e a questão da fabricação. E, senhor, e o seu impacto em propriedade industrial. Este momento é diferente. As patentes foram criadas para preservar o conhecimento, divulgar o conhecimento e assegurar a sua perenidade, em troca de um exclusivo limitado no tempo. O objetivo neste momento é diferente. O objetivo neste momento é salvar vidas já, porque estamos a perder muitas vidas. E, portanto, estrategicamente, politicamente, o objetivo é diferente. Portanto, neste momento, o que vai acontecer, a indústria farmacêutica quer assegurar
a continuidade do sistema de patentes, porque lucra imenso desse sistema de patentes e a sociedade, ela também lucra imenso desse sistema de patentes, porque o sistema de patentes assegura uma continuidade fantástica de produtos inovadores. Portanto, a indústria vai querer manter para o longo prazo o sistema de patentes. Neste momento vai ter que se adaptar. E vai se adaptar, idealmente, sem licença, sem compulsory licensing, sem licenças obrigatórias. Vai haver acordos informais, vai haver tomadas de posição. Os grandes fabricantes vão dizer, olha, nós vamos fabricar sob patente para os Estados Unidos, para a Europa e para o Japão. E os outros mercados, olha, estejam à vontade. Enquanto durar a alerta da Organização Mundial de Saúde e mais 24 meses, estão à vontade e não exerceremos os nossos direitos de patente. Eu acho que assim não se cria uma justificação para o poder político avançar e alterar esta que é a galinha dos ovos de ouro da indústria farmacêutica, o sistema de patentes. Que é galinha de ovos de ouro para a indústria e para a sociedade, porque sem patentes nós não teríamos nem curas para a SIDA, nem novos medicamentos revolucionários para Covid, nem para cancro. Isso não existiria. Portanto, temos que preservar o sistema de patentes e neste momento, nesta pandémica, neste sistema neste momento excepcional, vai haver flexibilidade. E vai haver flexibilidade. Sr. Pedro Caridade Freitas, deixava-lhe também as mesmas questões, se quisesse abordar, e depois passaria a palavra ao meu colega António Andrade. Muito bem. Bom, eu concordo com aquilo que foi dito pelo Dr. Peter Villax. Em primeiro lugar, a patente e o sistema de patentes e a proteção da propriedade industrial tem que ser mantida, tem que ser garantida. Não podemos, contrariamente à questão anterior em que pode ser um momento de reforma, eu não acho que estejamos aqui, não pode ser um momento de quebra. Não. Ou seja, nós temos que manter o sistema como ele funciona. Até porque ele é necessário. Ele é necessário para os doentes, como foi referido, ele é necessário para a investigação, ele é necessário para garantir a descoberta de novos medicamentos. É extremamente importante mantê-lo. Agora, também é muito importante perceber que este momento é especial em termos de propriedade industrial e de acesso do medicamento. E eu aqui quero 2 ou 3 notas. Ele é especial, se calhar garantindo ou mantendo a patenteabilidade das vacinas que venham a ser descobertas, ele vai ter que ser especial nos prazos de avaliação, que são longos, como nós sabemos, demora a conceder uma patente, há muitos passos, há muitas avaliações que têm que ser feitas pelas entidades nacionais. Basta pensarmos, por exemplo, que os Estados Unidos, através da United Stations and Trademark Office, lançou agora, nos últimos dias, uma consulta pública para tentar criar um sistema rápido de avaliação das patentes. Portanto, vamos ter que, se calhar, viver com isso, mesmo também a nível europeu, e depois vamos ter que viver com uma outra realidade, que é a disponibilização do produto. E eu aí acho que a disponibilização do produto também vai passar por acordos entre os Estados, com os Estados e as empresas. Até por uma razão, porque os Estados vão sinalizar, através dos fundos que estão a conceder para a investigação, que querem ter aqui alguma repercussão, não apenas através da investigação que é feita, mas que querem também aqui uma repercussão a nível de disponibilização de unidades. E, portanto, eu penso que isso vai estar em cima da mesa. Portanto, basta olharmos para o fundo da União Europeia para ajudar a investigação, com certeza que a União Europeia vai pedir aqui alguma contrapartida. O mesmo se passa com os Estados. Os Estados Unidos da América também já o disse. E depois, uma terceira ideia que é a seguinte: é necessário já começar também a travar estas ideias das licenças compulsórias, que estão em cima da mesa. Basta ver que logo em início de fins de março, salvo erro, inícios de abril, e foi aquele que eu consegui ter acesso de forma mais elaborada, ou seja, de forma completa. O Equador, através da sua Assembleia Nacional, aprova uma recomendação, depois o Chile veio fazer isso,
portanto estamos aqui a falar dos países da América Latina, mas não só, aprovam, portanto, voltando, o Equador aprova uma resolução através da qual demanda o Presidente da República e o Ministro da Saúde a aprovarem já um diploma para aprovar uma licença compulsória para a vacina que vier a ser disponibilizada no mercado, ou as vacinas que vierem a ser disponibilizadas no mercado. Portanto, já há aqui preparação nisso. O Chile fez isso, Israel fez isso há muito pouco tempo por causa de um medicamento, não a vacina, mas de um medicamento que também parece surgir enquanto substância ativa para o tratamento do Covid-19. Portanto, eu acho que estas situações têm que ser travadas. Curiosamente, a recente Assembleia das Nações Unidas para a área da saúde teve lugar em Geneve, salvo erro, a semana passada ou há 15 dias, veio nas suas conclusões dizer uma coisa extremamente interessante, que é, ela vem repudiar, os Estados que estavam presentes vêm repudiar qualquer sistema mandatório de impor a comercialização do produto, portanto, quebrando aqui eventuais direitos de propriedade intelectual, mas promovendo aquilo que se calhar vai ser o futuro, que vai depender das negociações com os Estados, que é uma Global Public Goods que efetivamente pretende de alguma maneira criar aqui uma oportunidade para que os Estados negociem com as empresas e possam disponibilizar a preços mais acessíveis aos Estados e em alguns casos até, se calhar se falarmos em países africanos ou outros, disponibilizado de uma ou outra forma para combater a pandemia. Portanto, eu penso que vai ter que passar mais do que por quebra de patentes, que têm que ser sinalizadas para que não ocorram, porque seria uma má opção, porque iria pôr em crise de facto a propriedade intelectual. É necessário então aqui um posicionamento e uma abertura das empresas também para negociarem com os Estados a disponibilização das vacinas que vão investigando, ou que investigaram e que vão comercializar. Muito bem, eu gostei particularmente de ouvir quer o Dr. Pedro Vilares, quer o Dr. Pedro Carrado Freitas relativamente ao mérito do sistema de patentes, porque de facto há também alguma desinformação relativamente ao papel decisivo que as patentes têm no desenvolvimento científico. Portanto, o pacto que existe entre a atribuição de um monopólio concedido pelo direito de patente e o exclusivo de mercado que daí deriva, tem uma contrapartida enorme para toda a comunidade, para toda a população, que é justamente o desenvolvimento científico, inclusivamente até de novas soluções técnicas para mutações do vírus e para futuros vírus da mesma família. Feita esta nota pessoal, se me permitem, porque fiquei mesmo agradado com as vossas palavras, eu queria também desenvolver um pouco mais a parte da obtenção da patente, porque acho que esta parte é de facto útil para a população em geral. Porque é que demora tanto tempo a obter-se uma patente? Isto, enfim, em termos gerais, evidentemente que as pessoas não podem não estar a par dos critérios legais para a patenteabilidade de invenções, e esses critérios legais são a novidade, a atividade inventiva, a aplicabilidade industrial. Acontece que aqui era um tema novo que eu lançava para debate. Acontece que aqui tem existido um fenómeno muito curioso. É que os investigadores também estão a ser pressionados a divulgarem imediatamente as suas novas, não digo descobertas, porque não são descobertas, mas os seus novos desenvolvimentos técnicos relativamente à solução da vacina, e esses papers, como são chamados na gíria, podem pôr em causa a novidade da patente, curiosamente, não é? Porque, ao contrário de um cenário normal em que os papers não são divulgados para assegurar a novidade, para precaver a novidade, eles agora estão a sair prematuramente e estão a ser divulgados prematuramente, o que está também a dificultar o processo de obtenção da patente. E gostava de ouvir o vosso comentário relativamente a este aspecto. Muito obrigado. Eu tenho uma resposta para si. Em primeiro lugar, eu sou grande utilizador de patentes provisórias. Eu faço uma patente provisória numa semana e deposito.
e asseguro a minha data de prioridade. E depois, como eu, os cientistas podem fazer a mesma coisa, porque o sistema de patente provisória, para mim, é a maior invenção desde a Convenção de Paris do século XIX. Porque a patente provisória, em vez de durar 2 meses, 3 meses a pôr aquilo lindo, é logo. E não tem que cumprir os requisitos formais, nem de estrutura. Eu faço logo as reivindicações, tento escrever aquilo o melhor possível, mas aquilo é rápido. Portanto, a figura da patente provisória dá-lhe já a resposta do Dr. Andrade à questão da troca dos papers. Segunda coisa, eu posso muito bem e sei escrever um paper de uma maneira que não me vá afetar a minha reivindicação número 1 e que não ponha em causa a novidade do meu passo inventivo. Também sei fazer isso. Por isso é que os cientistas deviam ter muito mais competências em propriedade industrial do que têm. E por isso é que eu defendo há já 20 anos que devia de haver uma cadeira de propriedade industrial para todas as licenciaturas e não só em direito. As pessoas têm que perceber a utilidade do sistema de patentes. Agora vamos avançar mais um bocadinho. Também na área das patentes há aqui uma oportunidade para mudar muita coisa. Falou há bocadinho dos 3 critérios básicos para a elegibilidade de uma patente. Vou-lhe adicionar aqui mais um. O critério de clareza. Ele já existe no manual dos europeus, os americanos também suponho que sim, também seja um requisito. Eu leio patentes e algumas que são incompreensíveis. E são feitas para serem incompreensíveis. Eu para mim, era a primeira linha vermelha. A patente não é clara, fora. Já nem leio mais. Já nem vejo se tem novidade, já nem faço search report, nada. Não pesco nada do que está aqui escrito. Eu, nas minhas áreas, sou perito. Leio as patentes. Isto é incompreensível. E, portanto, sei que há advogados que ajudam a tornar as patentes incompreensíveis para, número 1, não divulgar o conhecimento, que é típico, e, portanto, isso era logo a primeira coisa que eu fazia. Patentes que não são... Por que as patentes demoram tanto tempo a ser aprovadas? Porque são incompreensíveis. Eu tenho patentes, o meu objetivo estratégico é ter patentes aprovadas o mais depressa possível. Portanto, em vez de começar com o âmbito da primeira reivindicação amplíssimo, não. Começo com um âmbito razoável, que normalmente é aceito pelo examinador, e metade das minhas patentes foram aprovadas em 18 meses. Portanto, o inventor e o profissional de propriedade industrial também sabe como é que elas são aprovadas em 18 meses. Só que aqui há um problema da gente, porque o agente de propriedade industrial funciona, desculpe a expressão, com o taxímetro ligado. E, portanto, na altura do depósito da patente, sabe exatamente criar as condições para transformar um período de prosecution que pode durar 18 meses, transformá-lo em 4 anos ou 6 anos. E aí é que eu digo logo, excelentíssima gente da propriedade industrial, é assim que eu quero fazer, porque é assim que esta patente vai ser aprovada em 18 meses e a amplitude da primeira reivindicação chega-me perfeitamente. Outra nova inovação para o sistema de patentes, critério de patentabilidade, é o benefício, a vantagem económica, a vantagem para o consumidor, que nunca é falada em patentes. As patentes não é só para bloquear a concorrência, as patentes é para servir a humanidade, é para servir os consumidores, é para melhorar a vida das pessoas. E isso também tem que ser considerado. É uma área, é uma valência completamente nova para o examinador, mas o inventor deve dizer, e deve ter um paper de 2 ou 3 páginas a dizer porque que aquilo vai mudar o mundo. Porque nós temos que ser muito mais ambiciosos. E olha, isso vai reduzir de tal maneira a quantidade de novos pedidos de patentes que os examinadores já têm muito mais tempo a aprová-las mais depressa e resolve o seu problema. Muito obrigado. Dr. Pedro Cadeirado Freitas, quer comentar também? Sim, já agora, muito obrigado. Uma ou duas ideias, e de facto
eu penso que a divulgação dos papers, como estava a dizer o Dr. António Andrade, só por si pode não ser uma fragilidade para a própria patente, dependendo também, como é óbvio, como é que os papers estão redigidos, qual é o seu conteúdo e aquilo que os investigadores querem resguardar até para garantir a novidade da própria patente. Porque se nós sabemos que o produto vai ser patenteado, e se os investigadores ou as empresas que estão a investigar têm um interesse em obter a patente, é evidente que tem que haver aqui um resguardo claríssimo relativamente àquilo que estão a fazer, até para não porem em causa os próprios requisitos da novidade, da atividade inventiva e da aplicação industrial. Depois, efetivamente, o recurso à patente provisória, que está totalmente prevista em todos os nossos sistemas, o nosso código prevê, a patente europeia também prevê, é uma possibilidade, porque também dá aqui tempo a quem deposita a aperfeiçoar para depois obter a patente definitiva. Portanto, há aqui de facto também há aqui sinergias. Agora, eu penso que o desafio que nós vamos ter, ou um outro desafio que vamos ter, tem que ser também uma conjugação de esforços das autoridades que avaliam as patentes. Elas próprias também têm que estar disponíveis para atenderem a estes pedidos e lhes darem prioridade na sua análise. E eu acho que isso é extremamente importante, porque se estamos em respostas pandémicas e estamos todos a trabalhar em termos de cooperação para responder a isto, então aqui depois há também o ónus das próprias entidades nacionais ou europeia de patentes que têm que colaborar também na capacidade técnica que colocam na avaliação ou na análise dos diversos pedidos, nomeadamente colocando os seus pedidos disponíveis para de forma célere e eficaz analisarem os pedidos de patentes. Muito bem. O tempo não é muito, infelizmente, porque nós ficámos com vontade de vos convidar de novo para um novo webinar só sobre esta parte das patentes. Estaríamos aqui seguramente o dia todo a falar e de facto há aqui temas muito interessantes que se cruzam. Agora, para baixarmos um pouco à terra, para também não tornar muito este webinar em patentês e que chegue também uma mensagem mais prática e útil à população e a todo o perfil de participantes neste webinar, eu gostaria de perguntar-vos, assumindo que de facto vai haver uma patente, e já se falaram aqui das licenças obrigatórias ou compulsórias, que raramente são aplicadas. Posso dizer que, por exemplo, em Portugal nunca foi aplicada uma medida de licença compulsória em relação a patentes farmacêuticas. Há outros meios mais drásticos, como a própria expropriação, como aconteceu no Brasil, com o vírus do HIV. Agora, fora da patente, se for necessário agilizar o processo de comercialização, produção industrial, por diversos operadores e não só pelo titular do patente ou com o seu consentimento, há sistemas alternativos que estão a ser muito comentados na Europa, em particular no Reino Unido, que tem a ver com o chamado sistema de voucher ou voucher system, ou mesmo o reward system, portanto a recompensa, que basicamente são formas de tornear a questão da licença obrigatória. Muito rapidamente, Dr. Pita Vilax, gostava de ouvir a sua opinião relativamente a estas vias alternativas. Ótimo. Pois eu estive a estudar a sua proposta do Voucher System e do Reward System. O Voucher System é basicamente um modelo onde o Estado adiciona anos de patente para o laboratório para uma patente de outro medicamento em que ele tem umas vendas elevadíssimas.
E, portanto, se eu tenho um blockbuster que vende 1.000 milhões, 2.000 milhões de dólares por ano, e se tiver mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos, isso é uma recompensa, um incentivo muito, muito forte. Qual é a desvantagem? É que desaparece o risco. E o risco é muito bom para o laboratório para tomar as melhores decisões e gastar bem o seu dinheiro, para gastar o seu dinheiro. No momento em que tem essa remuneração fabulosa e vai ser garantida, porque eu só meto, eu não vou aceitar que o alargamento do prazo da patente do outro produto seja contingente sobre o sucesso desta vacina ou deste medicamento de agora. Portanto, desaparece o risco e o risco é bom porque aguça imenso a eficácia e o engenho. Do ponto de vista ético, pode ter, para já, vai desequilibrar os planos dos laboratórios genéricos que tinham a data marcada para entrar com a concorrência e que deixam de ter, e fica todo o seu investimento, desaparece, não é verdade? Portanto, o voucher system. Depois temos o reward system, em que o primeiro que chega à vacina recebe um prémio monetário em troca de abdicar de certos direitos de exclusividade. Este parece-me... O primeiro acho mais interessante, mas nesta fase da pandemia eu acho que vamos lá chegar sem haver alterações e sem modelos novos, porque os grandes, a Merck, Sanofi, Gilead, Novartis, Roche, Takeda, Daiichi Sankyo, GlaxoSmithKline, GSK, todos esses vão ter o bom senso de não abusar dos seus direitos de patente. E se o Equador quer fabricar, que fabrique, não há problema nenhum. Neste momento, nós, a indústria farmacêutica, não tem qualquer interesse em fazer valer de forma exagerada os seus direitos de patente. Muito obrigado. Dr. Pedro Caridade Freitas, quer acrescentar alguma coisa? Eu concordo com a leitura do Dr. Peter Vilax e, de facto, eu também estive a estudar melhor estes sistemas para perceber bem qual era o seu conteúdo, o seu enquadramento. Bom, e o reward system não me parece que seja muito adequado, nem sequer apetecível pelas empresas. Até porque ele vai ter logo um problema de base, que é essa remuneração à cabeça, com certeza que não é interessante para as empresas, porque vão abdicar da comercialização posterior do produto, que também é um risco, como é óbvio, mas aqui também é o risco do ganho, do próprio lucro que possam ter com o medicamento e que põe em causa até, ou que pode até nem ressarcir totalmente a investigação que foi feita. A questão do voucher system, eu acho que torna mais complexo aquilo que nós na realidade vamos assistir, que é a uma negociação e uma disponibilidade das empresas em cada Estado. E essa vai ser sempre a grande questão que se coloca aqui, que é que cada Estado vai tentar negociar o melhor possível para si. Portanto, vamos ter aqui diferentes abordagens consoante a capacidade económica do Estado, consoante até o número de pessoas a abranger, a dimensão do próprio Estado. Mas, de qualquer maneira, eu penso que as empresas vão ter, de facto, o bom senso, atendendo à situação em que se vive e à emergência em que se está, de negociar com os Estados a disponibilização dos seus produtos, sem haver aqui a necessidade de optar por novos sistemas paralelos à propriedade intelectual ou até aos próprios regimes atuais. Basta pensar, por exemplo, a possibilidade de dizer a uma empresa entra facilmente no país, inicia a sua comercialização, mas tem que produzir uma unidade industrial do país, por exemplo. Ou tem que fazer uma licença com uma empresa nacional. Ora, eu acho que os Estados têm aqui a oportunidade, que é também uma oportunidade de ouro, de ajudar a reindustrializar os seus países para que eles também sejam produtores
farmacêuticos, nomeadamente neste caso da vacina, que é complexa, e nós sabemos que as fábricas são complexas. Mas o exemplo que foi há bocado referido do Reino Unido é um exemplo que se calhar poderia ser seguido, e muito bem, por outros Estados. E podemos encontrar por aí, até porque há aqui uma lição que eu acho que é interessante, não sei qual é a posição do Dr. Peter Villach sobre isto, mas que é, se há alguma grande lição, há muitas, mas uma das grandes lições que esta pandemia toma é que a Europa não pode estar totalmente dependente de outros mercados, como estaria eventualmente, como está do mercado chinês. A Europa ou outros países. E, portanto, tem que haver, se calhar, uma reindustrialização em muitas áreas da Europa. A Europa, os Concordo. Estados Unidos, ou o que quer que seja. E esta é a grande oportunidade, porque é a oportunidade de um lançamento económico, de um relançamento industrial que pode ter aqui na produção desta vacina em palco europeu uma grande oportunidade. E eu acho que vai passar mais por aí, vão passar mais por aí os acordos do que propriamente por riscos dos Estados, nomeadamente no caso europeu ou nos Estados Unidos da América. Depois outros países teremos que ver como é que se vai lidar, mas aí também eu acho que vão ser encontradas soluções, mas vai passar muito por estas negociações, porque há aqui uma conjugação que ninguém vai querer quebrar neste momento. Ninguém, Estados e empresas. Doutor Pedro Freitas tem toda a razão, é exatamente isso que vai acontecer. E que já começou a acontecer há 10 anos. Há 10 anos, os grandes laboratórios farmacêuticos americanos começaram a reduzir as suas operações de outsourcing nas fábricas chinesas e indianas, porque não ofereciam garantias de qualidade. E quem é que ganhou? Foi a indústria europeia. Neste momento, os grandes produtores de princípios ativos para os Estados Unidos estão na Europa. São uma dezena. Agora, quem está num problema ainda mais sério é os Estados Unidos. Os Estados Unidos deslocalizou toda a sua indústria, toda, princípios ativos, a formulação, tudo. E os Estados Unidos vão querer recuperar isso. Repare, é de tal maneira grave a dependência dos Estados Unidos sobre outros países que o Presidente Trump telefonou ao Presidente da República Portuguesa há 4 semanas, e o motivo dessa conversa foi justamente falar de uma empresa portuguesa que é um produtor de um componente essencial para um antiviral em produção nos Estados Unidos. Isto demonstra a dependência que os Estados Unidos têm sobre fábricas que estão noutras jurisdições. E, portanto, esta questão, isto vai ser uma questão de segurança, uma segurança nacional e de soberania. Um país como o Japão é um excelente exemplo. O Japão já assegura uma produção nacional dos seus medicamentos mais críticos. E é isso que vai acontecer em todos os países desenvolvidos. E voltando à questão da NAT da Saúde, uma NAT da Saúde vai criar estoques estratégicos de equipamentos de proteção individual, de medicamentos essenciais, provavelmente em zonas militares, para poder abastecer rapidamente as populações e os profissionais que precisam desses medicamentos e desses equipamentos. De facto, fico satisfeito da conversa ter enverdado por este caminho, porque colocam-se atualmente questões estratégicas muito importantes relativamente à produção, o fornecimento e às cadeias de produção e de fornecimento e de comercialização. De facto, há uma dependência muito grande da China. Eu não sabia aquilo que me disse o Dr. Peter Villach, que de facto nos Estados Unidos a dependência é total e que na Europa não é bem assim. Mas de qualquer forma, estando nós em Portugal, qual poderá ser ou qual deveria ser a estratégia para Portugal em termos de potencial reindustrialização ao nível da indústria dos princípios ativos, ao nível dos ensaios clínicos?
qual poderia ser o caminho para Portugal poder aproveitar estas oportunidades e estes desafios com que estamos colocados e, sobretudo, a dependência muito grande que temos de países terceiros como a China ou como a Índia. Será que isto é uma opção estratégica a ter em conta? Teremos capacidade para isso? Queremos fazê-lo? Estou certo que a indústria nacional o quereria fazer, mas haverá ou não haverá condições? Gostava de ter aqui a vossa opinião sobre estas matérias e também, enfim, sendo a Apifarma a associação da indústria farmacêutica, não sendo o Dr. Pedro Freitas o seu presidente, mas certamente está dentro destas preocupações. O que é que também, em termos de generalidade das empresas, se pensa sobre estas questões estratégicas e o seu desenvolvimento e interesse aqui em Portugal? Bom, então, pegando nessa parte final também, eu penso que neste momento é extremamente importante para a Apifarma atuarmos aqui em 3 grandes vetores. O primeiro vetor é um vetor que o Dr. Manuel Durães Rocha começou logo por colocar, que é a necessidade de fomentar, desenvolver a produção nacional. Portanto, o investimento em fábrica, do desenvolvimento da base nacional da indústria farmacêutica é uma prioridade para a Apifarma, por isso também tem uma marca própria e um conjunto de empresas que são a Farma Portugal, que têm um grande objetivo de desenvolverem as suas unidades de produção, aumentarem a sua produção e ser também Portugal um país não apenas de produção interna, mas também de exportação para outros mercados, como neste momento já é. Depois, segundo aspecto importante é recolocar no mapa europeu Portugal como um país de destino de ensaios clínicos. É vital para o desenvolvimento científico nacional, para o desenvolvimento das próprias unidades de investigação no país, para o conhecimento no âmbito da medicina e da farmácia, das nossas diversas unidades de investigação, as faculdades, os institutos ligados à medicina, à bioquímica, etc., que Portugal tenha cada vez mais ensaios clínicos. E isso é um objetivo não apenas da Apifarma, mas é um objetivo estratégico também encabeçado pelo próprio governo, que há coisa de 2 anos criou uma agência com esse objetivo, que é o ICIBI, e que está agora a dar os seus passos mais sedimentados. Terceiro elemento, extremamente importante para as empresas associadas à Apifarma, é o acesso atempado aos medicamentos por parte das pessoas. Nós falámos, de facto, aqui logo no início, na questão reguladora, no tempo que demora a investigar um medicamento, o tempo que demora toda a parte regulatória. É verdade que depois o medicamento tem que ser aprovado pelas agências do medicamento, seja a agência central, no caso das investigações europeias, a EMA, portanto a Agência Europeia do Medicamento, mas depois é necessário introduzi-lo em Portugal e iniciar a sua comercialização. E essa situação nacional é morosa, porque os medicamentos são sujeitos à avaliação farmacológica e económica, na dupla sentido fármaco ou económica, e esse tipo de avaliação está a fazer com que Portugal, que é desencadeado pelo Infarmed, esteja na cauda da Europa em termos de acesso dos doentes aos medicamentos. Dito de outra maneira muito simples, os doentes portugueses têm acesso aos medicamentos muito mais tarde que os doentes de outros países europeus. Porquê? Porque a avaliação em Portugal, que deveria durar 175 dias, 180 dias, está a demorar 300, 400, 500 dias. E esse é um grave problema nacional. Nós precisamos, de facto, de encontrar mecanismos e de encontrar soluções que permitam que os nossos medicamentos sejam avaliados mais rapidamente do ponto de vista económico, para quê? Para serem depois subsidiados, comparticipados pelo Estado, de modo a que os doentes também tenham acesso a esses medicamentos de forma muito mais rápida.
O facto de os medicamentos durarem 300, 400, 500 dias a receberem um preço de reembolso é consequência direta da pobreza de Portugal. E isso é um problema que nós temos que encarar com coragem e de frente. E o que o Dr. Pedro Freitas disse tem toda a razão. Há pessoas que estão a morrer porque não têm acesso a novos medicamentos. Lembram-se muito bem dos medicamentos para a hepatite C, em que uma pessoa que estava a morrer confrontou o Ministro da Saúde a dizer: eu estou a morrer. Isso foi uma sexta-feira. Segunda-feira aquilo foi aprovado. Ora, nós não podemos chegar a esta situação extrema em termos humanos. E, portanto, nós temos que desenvolver a nossa economia. E nós temos que considerar o desenvolvimento da nossa economia como um imperativo estratégico, social, moral. Tudo o que quiserem, nada deve ser estar à frente do nosso desenvolvimento económico, porque ele é que vai permitir que esses medicamentos sejam aprovados mais rapidamente. Agora, voltando a toda esta questão, o que é que vai mudar, o que é que o Estado português pode fazer para mudar isto? Eu estou a trabalhar há 24 meses num projeto de reutilização de dados de saúde, a uma escala maciça, dados anonimizados, e utilizando técnicas de Big Data e ciência de dados, podemos descobrir novo conhecimento científico sobre como é que os medicamentos funcionaram já na sua utilização no cotidiano. Isto chama-se dados do mundo real, Real World Data. E são a chave para tratarmos as pessoas melhor, com os medicamentos certos, com os medicamentos que reduzem as interações medicamentosas, os efeitos secundários e que vão dar uma ideia clara do que é a efetividade deste medicamento no tipo de doente em que está a ser utilizado. E vamos poder dar informação ao Infarmed que vai poder calibrar os preços de reembolso em função da sua verdadeira efetividade no tratamento das pessoas. Outra vantagem, falaram de ensaios clínicos. Neste momento demora 18 meses a recrutar os 1.500 voluntários para o ensaio clínico de fase 3. Imaginem que nós consigamos reduzir esse prazo de 18 meses para 4 semanas. Imaginem a extraordinária poupança, e é isso que nós estamos a trabalhar neste momento. Projeto extraordinariamente ambicioso, difícil, mas estamos a falar com o governo português, porque isto tem que se fazer. Nós queremos fazer de Portugal um país pioneiro à escala mundial e depois exportar todo este novo sistema para outros países da União Europeia. Muito obrigado. O tempo voa, infelizmente. Poderíamos estar aqui seguramente muito mais tempo, mas temos que encerrar e eu não resisto a colocar uma última questão e pedir-vos uma resposta telegráfica. E é uma questão mais coloquial e desculpem também uma certa provocação. O verão de 2021 vai ser o verão não do descontentamento, mas do desconfinamento total. Acreditam que antes do verão de 2021 já haja a solução técnica para a pandemia? António, isso é um debate para o qual eu não contribuo, porque não vale a pena. Vou-lhe dizer uma razão. Eu sabia, mas são muitas perguntas que nos chegaram também da audiência nesse sentido. Eu não tenho dados para responder a essa pergunta. E eu acho que o que eu lhe posso dizer é que há 5 ou 6 empresas que estão a trabalhar na vacina. Dos casos mais CureVac, Novavax, a Moderna, Oxford, Israel e há mais uma. 6 sérios. E que dizem que vão ter, possivelmente, primeiro trimestre de 2021. E podemos ter surpresas, isso pode acontecer antes. A fábrica de Oxford está operacional para fabricar, dizem eles, em setembro. Esqueceram-se uma coisa muito importante, que é a validação da fábrica, a validação do processo, que são mais 3 ou 6 meses, e que eles não se podem esquecer. Mas quem diz que aquilo estava próprio em setembro não percebe nada da indústria farmacêutica. Portanto, mas o Remdesivir, de que se fala tanto, esse já é bom. Esse já vai ajudar muito.
Pedro. Eu não consigo, gostaria de ter uma bola de cristal que não tenho, e gostaria também de dizer que o verão de 2021 é diferente do deste ano. Não sei. Temos que ter aqui esperança nesta situação, e temos acima de tudo que acreditar que há muito trabalho que está a ser desenvolvido. E se esse trabalho que está a ser desenvolvido conseguir efetivamente dar frutos, pois que tenhamos um outro verão, mas o mais importante neste momento, na minha opinião, é as empresas, os centros de investigação estarem a trabalhar ativamente e de forma muito vocacionada para encontrar aqui uma solução medicamentosa para esta nossa pandemia. Muito rapidamente, a Ovion está a trabalhar em produtos para Covid desde janeiro, primeiro em janeiro. Neste momento já estamos a trabalhar em 3 e neste momento a falar do 4º. Portanto, a indústria nacional, a ciência nacional está muito ativa e vai dar resposta aqui ao país. Muito obrigado. Uma nota de otimismo e uma nota positiva para terminarmos este webinar. Foi uma enorme honra e agradeço de novo a presença do Dr. Pedro Caridade Freitas e do Dr. Peter Vilar, que de facto enriqueceram e muito este nosso debate e cumprimos o tempo, vamos mesmo ter que encerrar. Há uma nota de satisfação final também do facto das perguntas que foram sendo colocadas pela audiência terem sido todas respondidas, portanto, dentro do constrangimento do tempo conseguimos adressar todas as matérias que tinham o maior interesse. Convido-vos a visitar o site da Abreu Advogados e em especial o Helpdesk Covid-19, onde podem encontrar não só informação relativamente ao setor da saúde e farmacêutico, como no site da Abreu aceder a todos os webinars que já foram realizados. Este é o 14º e vamos continuar e permitam-me alguma imodéstia, parece que isto é mesmo um serviço público que uma sociedade de advogados está a prestar à sociedade. De facto, para além de advogados, nós somos cidadãos e há um dever de cidadania que nos compele a cooperar com a sociedade em todas as matérias. Portanto, muito obrigado de novo e, por último, também um agradecimento ao meu sócio, o Dr. Manuel Durães Rocha, e à minha sócia do setor de saúde, a doutora Inês Sequeira Mendes, também ao nosso consultor, o professor Luís Barreto Xavier, e, naturalmente, ao nosso departamento de comunicação e marketing, que é incansável na organização destes webinars. Muito obrigado e até à próxima. Até à próxima, muito obrigado. 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 Bom dia.